Hello Walkers! Estivemos mais uma vez no Fórum E-Commerce Brasil, o maior evento da América Latina e um dos maiores do mundo sobre comércio eletrônico. Foram dias intensos de conteúdo de altíssimo nível, conexões estratégicas e oportunidades reais de negócio. Mas antes de seguir, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você sabe quem realmente está comprando da sua marca hoje? Para responder a essa e outras questões, conversei com alguns executivos que estão acelerando a transformação de seus negócios. O tema? Como eles estão enfrentando os desafios de unificar dados, respeitar a LGPD e entregar experiências personalizadas em tempos de IA. Agora, você confere os melhores insights dessa jornada com exclusividade. Vamos nessa? Bom, estamos direto aqui do Fórum do E-Commerce Brasil e eu tenho o privilégio de conversar com o Kaique Severo, das antigas, que é o diretor de vendas e personalização da Mastercard. E como sabemos, hoje nós vivemos uma era muito importante relacionada a dados e inteligência artificial, que é onde a Mastercard tem um volume gigantesco de informações super valiosas para você que está aí do outro lado nos ouvindo. E eu queria saber, Kaique, nesse cenário de milhões de interações diárias com smartphones, TV, app, dispositivos conectados, como a Mastercard tem lidado com o desafio de consolidar esses pontos de contato num perfil unificado para entregar esse valor para o cliente lá na ponta? Isso, a gente ajuda os nossos clientes de diversas formas, né? A Mastercard, que todo mundo conhece, é essa marca linda, maravilhosa. Mas, além do meios de pagamento, né, ferramentas de pagamento, soluções de pagamento, tem algo que a Mastercard não conhece, que é a área de serviços. Legal. Que é um mundo incrível, assim, né? Então, hoje uma boa parte dos negócios da Mastercard está dentro dessa área de serviços, que oferece produtos de segurança, de identificação do usuário, para ter certeza que o usuário é aquela pessoa que está criando uma conta no banco. Legal. Né? Hoje, com o crescimento das fintechs, isso se tornou muito importante. E também soluções de tecnologia, né? Tanto desenvolvidas dentro de casa como adquiridas. Então, essa área onde eu estou hoje, ela é fruto de uma empresa que foi adquirida pela Mastercard, que é do segmento de personalização. Então, o que essa área de serviços faz justamente é juntar todos os dados que a gente tem acesso por justamente transacionar, né, os pagamentos, com os dados que os clientes têm e as tecnologias, né? E também os humanos, que são super importantes e talvez mais importantes do que tudo isso. Metodologia, conhecimento, né? A gente está há 15 anos no mercado para construir uma estratégia não é uma estratégia de dados, mas uma estratégia de relacionamento com o consumidor que utilize dados. Então, eu diria assim que o grande segredo é você ter não só acesso aos dados, mas ter as tecnologias certas, mas especialmente a metodologia para você combinar dados de todas as fontes que estejam disponíveis, porque muitas vezes você tem muitos dados e eles não estão disponíveis, com um objetivo de negócio. Entendi. Então, a gente ajuda o cliente a construir essas estratégias mais objetivas para utilizar os dados para entregar um resultado de negócio. Diante de consumidores que esperam consistência na personalização, hoje o usuário quer receber algo totalmente tailor-made e o grande desafio da indústria é falar massivamente de forma personalizada. Sim. E aí, como esse entendimento dessas necessidades do consumidor, que está cada vez maior, como a operação ela está se adaptando para entregar essa experiência à altura dessas altas expectativas dos clientes? O que você tem que pensar é, você tem o seu objetivo de negócio, e aí você vai desenhar a sua estratégia de personalização para atingir esse objetivo de negócio. Então você tem que entrar para dentro da empresa, pensar sobre quais são os seus objetivos e aí trazer as experiências, né? Tanto de tecnologias quanto de consultorias para desenhar uma estratégia. E ela não precisa ser perfeita desde o dia zero. Sim. A gente fala muito isso para os clientes. Vamos começar pequeno, sempre com experimentação, então a parte de experimentação, teste, mostrar no KPI que os resultados melhorados são importantes. Né? Então a gente desenha essa visão de longo prazo da personalização para que o cliente consiga começar pequeno
ou seja, algo que ele consiga gerenciar, que ele normalmente não tem muitos recursos no começo, sim, e à medida que ele vai mostrando resultados, ele vai transformando numa experiência mais sofisticada. Legal. Então, acho que esse é o cuidado que tem que ter. Estamos em mais um Fórum do E-Commerce Brasil e eu tenho o privilégio, o prazer de conversar com o João Ribeiro. Ele é o Head de Performance, CRM e E-Commerce da Azul Linhas Aéreas. Em um cenário de milhões de interações diárias em smartphones, TV, aplicativos, dispositivos conectados, como que a Azul tem lidado com esse desafio de consolidar os pontos de contato do consumidor de maneira unificada para entregar essa experiência para o cliente lá na ponta? Na visão que a gente tem hoje, principalmente o que vai ser um grande diferencial para as empresas é quem consegue organizar bem esses dados para ativar da melhor forma para que o cliente consiga perceber. O que a gente fez na Azul nos últimos anos? A gente criou um catálogo de dados para que a gente pudesse ter uma visão única desse cliente. Legal. Então, o que ele faz no site, o que ele faz no nosso app, como ele se relaciona, como ele compra a passagem aérea dele, até o tipo da poltrona que ele prefere sentar. Legal. Então, todas essas informações estão organizadas. Começou com um banco de dados, um data lake, onde a gente pudesse ter todas essas informações organizadas, tratada numa camada para que a gente pudesse ter o golden record, aquele indicador mais apropriado. Toda empresa busca, né? Exato, aquele indicador onde eu consigo ter o João no check-in, no embarque, na compra, legal, seja através de uma agência parceira ou seja nos nossos canais próprios. Acho que o grande desafio é como a gente organiza todos esses dados para que a gente consiga agora ativar ele nas nossas ações. Legal. Então, seja nos nossos canais digitais, ou seja mesmo no ponto de contato dentro de uma aeronave ou mesmo no call center. Então o desafio é usar todos esses dados para que a gente possa falar com o cliente de uma forma única. Legal. Trazendo para ele que eu conheço esse cliente, eu sei que você voa comigo todo verão, eu sei que sua família está comigo. Então o desafio é a gente mostrar para esse cliente o quanto a gente conhece ele nessa jornada. E diante desses consumidores que esperam consistência na comunicação, o desafio da indústria é falar massivamente de maneira personalizada. Como é que esse atendimento dessas necessidades real do consumidor, como é que a operação está se adaptando para entregar esta comunicação, essa oferta, esse serviço à altura das altas expectativas que os consumidores têm acerca da Azul, que, de novo, sim, é uma das companhias mais amadas do Brasil. Sim, a gente tem um ponto da experiência Azul é super bem reconhecida pelo mercado. Sim. E como a gente que trabalha com o digital consegue trazer essa experiência que ele tem lá no atendimento humanizado dentro de uma aeronave, para que ele se reconheça na comunicação. É um desafio muito grande, porque a gente está falando de personalização em escala, onde eu uso todos esses dados para mostrar para esse cliente o quanto eu conheço ele, sim. E a gente tem ferramentas aplicadas com gerenciador de campanhas, Customer Data Platform, unificando todos esses dados, ativando em mídia, ativando nos canais proprietários, mas o grande desafio é personalizar. E a gente sabe que a escala da personalização, ela tem um custo. Sim. Então, quando eu vou falar para um cliente de Fortaleza, um cliente de Maceió, um cliente de São Paulo, Rio ou Cuiabá, eu preciso falar com ele de forma diferente. Para falar com ele de forma diferente, eu preciso pensar em múltiplas variáveis que podem acontecer. Entendi. Seja uma criação de uma peça, um subject de um e-mail. A gente usa a inteligência artificial, está começando a desenvolver processos e frentes para que a gente consiga aplicar a inteligência para escalar. Legal. Então, trazer personalização nas comunicações, falar com esse cliente de forma personalizada e mostrar conteúdos que façam sentido para esse cliente. É um desafio que depois dessa fase dos dados todos organizados, agora é hora de ativar e mostrar para esse cliente o quanto a gente conhece ele. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui o Duílio Monteiro, que é um executivo que tem mais de 14 anos trabalhando na região Latam. E eu fiz questão de trazê-lo aqui para ele poder contar para vocês, naquela esteira de dados, inteligência artificial, como é que as coisas estão acontecendo na América Latina. Eu acho que vai ser uma perspectiva totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no Brasil. Esses consumidores, eles esperam consistência e personalização na comunicação. E esse entendimento das necessidades, como é que
os bancos onde você trabalhou têm enfrentado essa diferença entre a expectativa dos clientes, que são cada vez mais altas, e a consistência na entrega desse conteúdo? É bem interessante a pergunta, porque a parte de personalização, a gente trabalha com duas partes. A primeira é identificar qual que é a necessidade do cliente. Então, tem 3 formas de você identificar a necessidade do cliente. Uma que eu acho que é mais conhecida do pessoal de inteligência comercial, de CRM, de tudo, que são os velhos modelos estatísticos, né? Regressão, etc, etc, que você vai usar dados históricos e aí você tem um score de propensão. A segunda já é o que a gente vê mais hoje em dia, que é detecção de monovariável. É aniversário do Elcio. O Elcio teve um gasto aqui no cartão que não é típico. Então, são modelos que a gente chama de univariáveis, né? Que você identifica uma coisa. O Elcio está em Portugal. O Elcio comprou o carro. E a terceira coisa, para poder priorizar, né, para poder detectar a necessidade, é perguntando para o cliente. Abrindo canais, tanto físico como digitais, dependendo do modelo de relacionamento que você tiver com o cliente, e perguntando, Elcio, quais são os seus planos para os próximos 6 meses? Que vem uma parte de assessoria. Então, isso é pela parte de detectar a necessidade do cliente, porque você não consegue personalizar se você não detectar a necessidade. Sim. A outra coisa, a outra parte é, uma vez que eu detectei a necessidade do cliente, que é o que você fala, você levanta a expectativa do cliente. Porque se o cliente diz assim, ainda mais para banco, todo cliente de banco fala, o banco me conhece, eu tenho toda a minha vida no banco, como é que me manda um e-mail com uma oferta que não tem nada a ver? Então vem a parte da gente transformar essa necessidade em alguma ação de relacionamento. E aí você tem 3 opções também. A primeira, que é a mais conhecida também, que são as campanhas massivas, que ninguém gosta, que é os spams, os e-mails, as chamadas, enfim. A segunda já são os triggers, ou os gatilhos, né? Que é, eu sei que é aniversário, então vou dar um feliz aniversário, e eu sei que ele gosta de sair para jantar, então já dou um desconto no restaurante, enfim. Que são os triggers. Né? Identifico essas univariáveis e respondo com uma ação. E a terceira coisa que a gente começou a trabalhar, mas tem muito espaço para trabalhar, que são os famosos journeys, que é o que te permite ter a consistência na comunicação que você fala. Por que eu digo isso? Porque como os canais ainda não são 100% conectados, eu posso ter uma comunicação de, sei lá, do Elcio reclamando no contact center que o cartão dele não funcionou em Portugal, e eu ter o executivo de conta ligando para ele oferecendo um upgrade do cartão. Vai falar assim, pegar no pior momento possível, vou estar muito bravo. Cara, eu acabei de ligar para vocês falando que meu cartão não funciona, você está me ligando para oferecer outro cartão, esse também não vai funcionar. Então, essa parte de criar um journey, de estar tudo conectado, é o desafio que a gente tem agora. Legal. A gente já tem alguns journeys implementados, mas é o que a gente está trabalhando agora. Legal. E nessa parte, como vocês podem ver, o problema é tanto na região Latam como aqui no Brasil. Essa comunicação da jornada integrada ainda continua sendo um grande desafio das empresas. Agora, Duílio, nessa esteira, como é uma curiosidade minha, como na região vocês têm lidado com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados? A gente Legal. Aqui no Brasil se espelhou muito na GDPR alemã, na europeia de uma maneira geral, mas a espinha dorsal veio da Alemanha. Como que é na região isso? Porque a gente, além de ter esses desafios de organizar dados, de entender comportamentos de diferentes grupos de clientes, de acionar uma comunicação personalizada, ainda tem essa questão da privacidade. É um tema e você tem bastante diferença dependendo do país. Eu vou falar de países com extremos que eu conheço. A Bolívia ainda não tem nem aprovado uma lei para o uso de informação na nuvem. Isso te limita muito você conseguir consolidar todos os dados dos clientes. Esse é um. Legal. Segundo a informação pública de outros bancos, ou antes do Open Bank ainda, você poder consultar o comportamento de riscos do cliente em algum birô de crédito ou em outros bancos. Na Bolívia ainda isso você tem que pedir o consentimento do cliente, falar assim, olha, eu vou
te consultar em um birô de crédito para te dar uma oferta. E a fiscalização na Bolívia, sem dúvida, dos países que eu conheço, Chile, Peru, Brasil, é o mais forte que tem. Eles fiscalizam muito. Assim, se você mandou uma comunicação, se você consultou um cliente em um birô e não tem informado que esse cliente tem um consentimento, que você tem um consentimento do cliente, você toma multa. Nesse caso, a Bolívia é muito avançada na parte de fiscalização, mas não na parte de liberação de dados para o cliente. Tem um gap ainda a ser resolvido. É um gap gigante, né? Que eu acho que em outros países você tem mais esse gap de fiscalização. Como você fiscaliza que você está mandando e-mail? Porque no Brasil você tem algumas coisas, né? Já o Chile e o Peru, você também precisa desse consentimento, mas são países mais abertos em distribuir informação pública. Legal. Isso te ajuda muito para até ter uma competição entre os bancos saudável, né? Porque aí eu sei o comportamento do Elcio, eu consigo entregar, tem mais bancos que chegam com ofertas aos clientes porque é mais aberto, né? Legal, hein? Como vocês viram aí, é uma aula de como as coisas estão acontecendo na região Latam e o Duílio está trazendo isso exclusivamente aqui para vocês. Para a gente indo para o final aqui, Duílio, eu queria que na sua visão você trouxesse para a gente aqui, para os nossos walkers, quais são os problemas com maior grau de dificuldade e quais são estrategicamente os problemas que têm sido enfrentados como prioridade na região. Eu acho que para fugir do que a gente sempre fala de qualidade de dados, de governança, eu acho que tem um ponto importante que no Brasil eu acho que é mais envolvido, que em outros países sofrem, que é capacitação das pessoas mesmo. Tem uma questão de talento humano que ainda está em desenvolvimento. Mas eu acho que o principal ponto das empresas que eu trabalhei e dos fóruns que eu participo, das pessoas que eu conheço, é que o CRM ainda não é estratégico, ou muitas vezes não é estratégico. O que eu quero dizer com isso? 5 anos atrás você falava assim, nenhum diretor de empresa vai ser diretor que não conheça de informática. Hoje você já fala que não vai ser diretor se não saber de inteligência artificial e não saber de dados. E falta uma conexão da estratégia ou do propósito da empresa com a CRM, porque o CRM é visto como ainda, em muitas empresas, a área que manda e-mail, manda leads, manda direto. Ainda tem muito disso. Aí eu vou dar um exemplo nosso, como a gente resolveu isso. O propósito, por exemplo, do BCP, que é o banco no Peru, o propósito é transformamos planos em realidade, ou transformamos a tradução, ou sonhos em realidade. Só que, e os clientes? Transformar plano em realidade. Mas qual que é o plano do Elcio? E cada cliente tem um plano? A gente tem milhões de clientes, né? A gente tem mais de 15 milhões de clientes. Como é que você resolve isso em todos os países? Você precisa conhecer o plano do cliente e depois conseguir resolver. Se a gente não fizer isso como CRM, a gente está perdido. Sim. Porque o cliente vai falar assim, mas o meu plano é casar, meu plano é comprar uma casa, meu plano pode ser 1000 coisas, né? Então, e aí quando você conecta isso, você deixa de procurar ter muitos dados e você ter o dado realmente que você precisa para o seu propósito. Entendi. Né? Partindo não, preciso saber primeiro o que o Elcio precisa. E assim por diante, porque eu acho que muitas vezes a gente estava buscando, eu tenho essa data, o que eu faço com essa data? Em vez de perguntar o porquê, né? Por que eu preciso dessa data? Então que data eu vou precisar e como eu vou conseguir? Então, trabalhando nesse framework super simples do porquê, de que e como, facilita muito você não ter milhões de dados, que eu acho que há uns anos atrás era bonito você falar, tem 1 milhão de dados. Eu assim, não, eu tenho esses dados e eu uso ele, né? Então, a gente criou um indicador data-driven, que a gente chama em toda a organização, que a gente mede área por área quanto de dados eles têm e quanto de uso eles dão a esse dado. Tive o prazer de conversar com Fernando Vasconcelos. Ele é CMO da AutoAvaliar, uma empresa do Grupo Stellantis e fundador da VSCL. Ele alertou
sobre a importância de dar sentido às interações e oferecer experiências mais relevantes, respeitando as preferências dos consumidores. Para ele, o maior desafio do mercado hoje é garantir uma governança de dados eficaz. Dá uma olhada no que o Fernando disse. Acho que o grande desafio hoje, ele não é gerar essas interações, né? Dar sentido para essas interações. As empresas precisam, de alguma maneira, buscar unificar a jornada do cliente, conectar os dados que acontecem no marketing, no atendimento, integrar esses dados, né? Então não é uma questão só de tecnologia, é uma questão de estratégia da companhia. E definir quais são esses pontos de contato e transformar essas informações coletadas nesses pontos de contato para ter uma visão única e ajudar a criar uma experiência melhor é uma oportunidade que eu acho que as marcas que não fazem isso, elas perdem relevância. Elas perdem a capacidade de construir uma relação com o cliente de forma mais personalizada, de mais longo prazo. Como as empresas devem se adaptar para entregar experiência à altura dessas expectativas? Hoje, a personalização ela vai muito além do que uma mensagem com o nome do cliente, né? Elas precisam entender o contexto que o cliente está vivendo, o momento dele, a necessidade real por trás das necessidades. Então, um exemplo, a gente acabou de comprar um produto, é, acho que a dificuldade é a gente parar de falar com esse cara, né? Mas sim começar a falar de conteúdos que ajudem ele a consumir, ajudem ele a usar o produto que ele comprou, gerar valor para a compra. Isso é muito complexo porque exige uma construção de uma jornada multicanal, comunicação fluida e sair do foco em venda, que a maioria das companhias, das empresas tem, e focar em construir uma relação com o cliente de longo prazo, né? Então, o cliente precisa ter a sensação de que ele está falando com a marca, independente se ele está no processo de vendas ou no processo de pós-vendas. Isso, na minha visão, é o passo essencial assim, para gerar fidelidade, confiança, relacionamentos de longo prazo e etc. Então, e eu acho que esse é um gap muito relevante assim, para o mercado. Acho que poucas empresas conseguem olhar de ponta a ponta, especialmente depois da venda. Como as empresas podem enfrentar o desafio de centralizar preferências e consentimentos de acordo com a LGPD. A LGPD, ela precisa, na minha visão, ser tratada como um pilar, é, além, além de uma obrigação, né? Um pilar de confiança no relacionamento com o cliente. Acho que centralizar as preferências, centralizar os consentimentos, me parece que não é mais um nice to have, né? É meio que básico. E mais do que isso, né? Eu acho que as empresas precisam criar processos, soluções, enfim, com, com o conceito de privacy, né? De privacidade por privacy by design, né? Ou seja, cara, assim, o processo, o projeto em si, ele tem privacidade como um pilar inegociável. Então, quando isso é um pilar negociável de um projeto, de um produto, de uma solução e etc., acaba ficando mais fácil para a empresa implementar. Então, acho que esse talvez seja o principal item de desenvolvimento ali para as empresas, cara. Considerar que a privacidade ou a segurança do dado do usuário é pilar fundamental de qualquer coisa que seja feita dentro da empresa. E assim, encerramos esta série de conversas com grandes executivos do mercado, cada um trazendo insights valiosos sobre os desafios e soluções que estão transformando o digital e a forma como os dados são tratados, com mais qualidade, eficiência e segurança. O Fórum E-Commerce Brasil foi um palco de muito conteúdo relevante, conexões estratégicas e trocas que movimentam o setor. Assim como a Always-On, que segue comprometida em levar os nossos clientes e parceiros a novos e grandes resultados. Te convido a acompanhar os canais da Always-On e em breve teremos conteúdos exclusivos e atualizações imperdíveis. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos em breve com mais novidades.